Olá, estudantes! Nesse período de isolamento social, faremos algumas videoaulas para que a gente continue os estudos. Eu sei que nesse período é muito desgastante, cansativo, estressante, né, devido ao que está acontecendo no Brasil e no mundo, mas dentro do possível é bom a gente também exercitar a mente, focar em outros objetivos, né, para que a gente também construa a nossa história. Bom, né, nesse momento eu posso dizer que é um pouco difícil não estar com vocês. Eu até mesmo não vejo uma videoaula, gravar uma aula como uma aula propriamente dita, porque uma aula ela necessita dos estudantes, tirando as dúvidas, conversando, interagindo. Uma aula é um momento de diálogo, onde tanto o estudante quanto o professor está em processo de aprendizagem. Eu aprendo muito com vocês. E essa troca é o que dá sentido para dar aula. É o que faz eu ver sentido em ser professor, é ter essa troca cotidiana, esse diálogo cotidiano com vocês, onde eu estou aprendendo com as experiências que vocês trazem para a sala de aula. Então, é muito complicado para mim gravar um vídeo, porque eu não estou em interação com vocês. E perde um pouco o significado, o sentido de dar aula para mim, Marcelo, professor de Sociologia, né? E, no caso de vocês, professor de Fundamentos do Trabalho. Bom, apesar disso, eu vejo que a videoaula é uma ferramenta para que a gente dialogue um pouco, mesmo que sem essa interação direta, que a gente amplie um pouco o debate, né? E vocês têm acesso a essa reflexão. Vou tentar dar o máximo de exemplos possíveis e vou estar aberto para que vocês me mandem mensagens com dúvidas e posso até mesmo fazer um vídeo só tirando as dúvidas sobre os conceitos que vamos abordar nessa aula. Bom, a primeira aula será sobre o conceito de alienação no mundo do trabalho. Para pensar essa aula, eu fiz a leitura do livro Marx, organizado pelo Octaviani, né, porque é um conceito que foi amplamente difundido pelo Karl Marx, né, no século XIX. Logicamente, outros teóricos pegaram esse conceito e deram novas abordagens sobre o conceito de alienação, né, mas o clássico do conceito é a teoria do Karl Marx. Para entender o conceito de alienação dentro do espaço do trabalho, é importante a gente pensar um debate sobre o trabalho e como o trabalho nos constrói enquanto seres humanos. Nesse sentido, vamos pensar então alguns princípios básicos da teoria do Karl Marx, né, da forma mais simples possível. Bom, para o Karl Marx, né, o que constitui a origem da história da humanidade, né, o que ele quer dizer com isso? O princípio da história da humanidade é a existência e a permanência de seres humanos vivos. Parece uma afirmação muito simples, uma afirmação muito boba, né, simplória, mas é a base para você pensar a questão do trabalho. Por que é a base para pensar a questão do trabalho? Por quê? Conforme a gente vai observar, diferente dos animais que adaptaram o seu corpo para sobreviver em cada ambiente, você vai ter o urso polar, que vai ter uma camada de gordura para conseguir então sobreviver em um ambiente extremamente frio. Nós, seres humanos, adaptamos o que está ao nosso redor para conseguir sobreviver. O ser humano que mora numa região extremamente fria, onde tem um urso polar, ele vai então descarnar o urso polar e usar a pele desse urso polar para conseguir então sobreviver, aquecer seu corpo e não morrer de hipotermia, fugindo um pouco da teoria do Karl Marx, a gente vai observar essa reflexão também no Alfred Koebler,
Kleber. Nunca consigo falar o nome desse miserável. Mas vou colocar aqui na indicação para que vocês vejam o nome dele. E para a teoria desse teórico, desse antropólogo, também ele observa, a partir de uma outra reflexão, ele observa que os seres humanos, diferente dos outros animais, eles têm essa capacidade de conseguir modificar a natureza para conseguir sobreviver. E foi essa capacidade de modificar a natureza que faz com que a gente consiga sobreviver e perpetuar a nossa espécie no mundo. Então, voltando aqui para o Karl Marx, observa-se que a condição essencial da história da humanidade é que os seres humanos permaneçam vivos para que se produza a história. Se nós, seres humanos, por algum motivo não conseguir nos adaptar a esse meio, não conseguir refletir sobre esse meio ambiental e se adaptar a ele para sobreviver, e ter a extinção dos seres humanos, não haverá mais a história da humanidade. Porque daqui a 100 anos não vai ter um ser humano para escrever a história da humanidade, para refletir sobre os outros seres humanos que viveram antes dele. Como que a gente então consegue se adaptar ao ambiente e sobreviver? Vamos pensar no exemplo aqui do nosso cotidiano, contemporâneo. Nós, seres humanos, desenvolvemos a ciência e descobrimos que várias pessoas estão ficando doentes por causa de um vírus. Ao descobrir essa informação, nós, seres humanos, vamos pensar em várias medidas e políticas para tentar conter o avanço desse vírus, para que a raça humana sobreviva. Então, o isolamento é uma forma de tentar conter esse vírus, que, logicamente, nos produz um mal à nossa saúde. Além disso, os seres humanos tentam desenvolver uma vacina para conseguir, então, fazer com que esse vírus não atrapalhe a nossa sobrevivência. É a partir do conhecimento que nós, seres humanos, conseguimos sobreviver a esse vírus. E, na medida que a gente desenvolve essa vacina, a gente tende a conseguir superar esse desafio, que é da natureza, mas que nós, seres humanos, conseguimos, então, impedir com que ele atrapalhe a nossa permanência enquanto espécie no planeta Terra. Outra medida também elaborada por seres humanos é produzir, por exemplo, um ventilador mecânico pulmonar, fazendo com que as pessoas que estejam agravadas com alguma doença consigam então sobreviver. Nós, seres humanos, conseguimos então sobreviver às adversidades porque temos capacidade de modificar a natureza e atender às nossas necessidades. Então, essa é uma característica que denomina a nossa espécie enquanto animal. E a gente, a partir dessa racionalidade, até mesmo diferencia a espécie humana dos demais animais, como se a gente nem fosse um animal, como se a gente fosse algo à parte. Mas, na verdade, a gente é um animal biológico que sofre os mesmos problemas, mas tem outras estratégias para lidar com esses problemas. Já os animais estão à mercê da natureza. Por exemplo, se alguma doença, algum vírus abater um animal selvagem, eles não vão pensar por si só em uma forma de isolamento para conseguir sobreviver. Eles não vão desenvolver nenhum tipo de mecânica, nenhum tipo de aparelho para conseguir fazer com que o outro animal acometido de algum vírus possa respirar e sobreviver. Os outros animais não vão desenvolver uma vacina para conseguir sobreviver a esse vírus. Então esses animais estão à mercê da natureza e de tudo que vai interferir nas suas vidas. O que pode acontecer é nós, seres humanos, perceber que esses animais estão sendo acometidos de alguma doença e nós fazemos ações
para conseguir salvar da extinção algum animal, né? Mas eles, por si só, não conseguem fazer isso. Isso, para muitos teóricos, é o que vai diferenciar nós, seres humanos, dos animais, né? Então, para que os seres humanos permaneçam vivos, é necessário que esse ser humano, ele então, né, produza o seu alimento, ele construa o seu abrigo e ele produza roupas, né? Para isso, o ser humano ele desenvolve várias técnicas, como as técnicas agrícolas, para que ele não dependa mais da natureza. O ser humano não anda mais quilômetros para conseguir achar o seu alimento que está em uma árvore. O ser humano, ele planta o seu alimento, ele planeja esse plantio e ele vai ter então acesso à alimentação a partir do seu trabalho. Esse ser humano, ele já não precisa encontrar uma caverna para conseguir abrigo da chuva, do frio. Esse ser humano constrói o seu abrigo com tijolo, com cimento, de madeira, de tábua, de sapê. O ser humano constrói o seu abrigo, então ele consegue se abrigar do frio, da chuva e de tudo que possa, então, interferir na nossa vida. Bom, esse ser humano, se ele está numa região fria, ele vai conseguir, então, vamos pensar no esquimó. Ele vai conseguir encontrar outros animais que têm uma pele grossa, que conseguem suportar o frio, tirar a pele desses animais e produzir roupa para que ele consiga sobreviver. Esse esquimó, ele vai construir uma forma de abrigo para conseguir sobreviver a esse frio extremo. Esse esquimó, ele vai conseguir encontrar alimento, cozinhar esse alimento para adaptar o alimento ao seu sistema digestivo para conseguir sobreviver. Se a gente retira esse esquimó desse lugar frio, lá no Alasca, e traz ele para um lugar quente, como o Brasil, esse esquimó, ele vai conseguir se adaptar na medida que ele diminuir o peso das suas roupas, ele tiver acesso a um ar-condicionado, que também é uma ferramenta construída pelos seres humanos para sobreviver, né, para aguentar climas muito quentes, e ele vai então conseguir sobreviver a esse novo contexto. Por quê? Porque ele modificou a natureza para atender às suas necessidades de sobrevivência, né? Bom, se isso é o que nos diferencia dos animais, observamos que é o trabalho no significado de capacidade de modificar a natureza para atender às necessidades humanas que nos diferencia dos outros animais. É o trabalho nesse sentido que vai nos transformar em seres humanos. Contraditoriamente, esse mesmo trabalho, ele pode alienar o ser humano. Ele pode, então, nos desumanizar, né? Como que esse trabalho pode nos desumanizar? Se é o trabalho que nos torna humanos, como que ele também tem a capacidade, a potencialidade de desumanizar o ser humano? Se o ser humano só é ser humano porque ele tem a capacidade de modificar a natureza a partir do trabalho, como que esse mesmo trabalho que nos torna humanos também nos torna desumanizados, nos tira a humanidade, né? Aqui a gente entra no conceito de alienação, né? Mas o que seria alienação? A alienação é um processo em que se retira do ser humano o que lhe torna humano. A alienação é quando um bem ou um direito que é do ser humano, esse direito é retirado dele em benefício de uma outra pessoa. A alienação faz com que a gente estranhe a si mesmo, não se reconheça como um ser humano. A alienação é quando você perde algo que lhe torna humano. A grosso modo, a alienação é um processo de desumanização do ser humano. Mas como que o trabalho produz essa desumanização? Aqui, Karl Marx vai analisar o modo de produção capitalista.
ele vai observar que, inicialmente, a produção ela era feita no sistema familiar. O que significa sistema familiar? Quando as famílias, ainda lá no sistema feudal, elas produziam um sapato, elas produziam apenas para os seus familiares. Então, a pessoa pegava o couro dos animais, produzia um sapato para o seu filho. Esse sapato tinha um significado. Por que ele tinha um significado? Porque era para proteger o pé do seu filho. Ele tinha uma orientação direta, proteger alguém da sua família. Agora, com o desenvolvimento das técnicas e as mudanças e transformações na sociedade, agora surge um outro modo de produção, que era o sistema de corporações. No sistema de corporações, o trabalhador, ele produzia um sapato, um chinelo, uma sandália para vender. Só que esse trabalhador, ele tinha acesso à matéria-prima, ele tinha acesso às suas ferramentas e ele sabia todo o processo de produção de uma sandália. Vou pegar para vocês, como exemplo, o meu chinelinho aqui meio de Jesus, né? Esse chinelinho de Jesus aqui, se um trabalhador num sistema de corporação fizesse esse chinelo, ele sabia fazer as tiras de couro. Isso aqui não é couro não, isso aqui é falso fix. Mas ele saberia fazer as tiras do chinelo. Ele saberia fazer a costura do chinelo, fazer o molde do chinelo, conforme cada um dos pés. Ele saberia fazer o solado do chinelo. Ele saberia fazer todo o processo de produção. É um processo mais lento, mais artesanal. Mas esse trabalhador, ele tinha a totalidade do conhecimento da produção do seu chinelo. Por quê? Porque ele era a pessoa que sabia onde encontrar a matéria-prima e ele também sabia como produzir o objeto, que ia modificar a natureza para atender a uma necessidade humana. Né? Como que você observa que a natureza está sendo modificada para atender uma necessidade humana? Esse chinelo não estava na natureza. Você não anda pela floresta e daqui a pouco você encontra um chinelo pendurado na árvore e arranca o chinelo da árvore e coloca no pé. Não, esse chinelo foi produzido por mãos humanas. Foi utilizado o couro de um animal, foi costurado, foi modificado e assim construído um objeto para atender nossas necessidades. Entendendo que o nosso pé ele é muito frágil, para conseguir andar no meio do pedregulho, para conseguir andar num lugar cheio de buracos, o ser humano desenvolveu então um chinelo. Uma forma então de modificar a natureza para conseguir sobreviver no ambiente que muitas vezes é inóspito, que é muito difícil de sobreviver. Como que você pode observar isso? Vai assistir lá Largados e Pelados. Eles vão sofrer de frio quando estão no lugar que a madrugada é gelada. Os insetos vão picar eles, porque eles não têm roupas para se proteger dos insetos. Eles não têm um abrigo propriamente dito para conseguir se proteger. Esses seres humanos, então, eles estão sofrendo. Por quê? Porque eles não têm um chinelo para conseguir andar no meio da mata sem machucar o pé. Eles não têm o quê? Os objetos e as ferramentas construídas pela humanidade para conseguir sobreviver. Nós modificamos a natureza para sobreviver. Agora, esse trabalhador que tem a totalidade do conhecimento da produção, que vivia na época do sistema de corporação, onde o trabalhador era aquele que produzia a sandália e vendia a sandália, e que todo o lucro da venda da sandália era diretamente direcionada para o trabalhador, esse trabalhador começa a competir com uma indústria. A indústria começa a produzir chinelo e sandália e sapato em larga escala.
de forma muito mais barata. Esse trabalhador, então, já não consegue mais vender para o mercado. Por quê? Porque ele não consegue competir com os preços da indústria. Esse trabalhador, então, ao entrar em falência, acaba se tornando operário dessa fábrica. E isso é o sistema industrial, o sistema fabril, onde esse operário, agora, ele já não tem mais acesso à matéria-prima para a produção. Quem compra a matéria-prima é o dono da fábrica. Agora, o operário, ele não decide mais a hora que ele começa a trabalhar. Quem decide a hora que ele começa a trabalhar é o dono da fábrica. E o operário vende, então, essa força de trabalho por um salário para poder sobreviver. E esse operário, então, assina um contrato, dizendo a hora que ele começa a trabalhar e a hora que ele termina seu expediente de trabalho. A decisão sobre o seu horário de trabalho já não é mais dele, é alheio a ele. Ele não decide quantas horas ele vai trabalhar por dia. Tudo isso é decidido por uma pessoa alheia a ele. Ele não tem mais direito no seu tempo no mundo. Ele tem que seguir um tempo determinado por uma outra pessoa. Ele está alienado, privado do seu tempo. Vou dar um exemplo sobre essa questão. Quando eu trabalhei num projeto que fazia pesquisa sobre comunidades quilombolas, a gente às vezes ia para as comunidades quilombolas às 10 da manhã. E quando eu chegava lá, eles estavam trabalhando na lavoura. Como eles não produziam para vender no mercado, eles produziam para consumo próprio, eles paravam de trabalhar assim que a gente chegasse lá. E recebiam a gente e davam café para a gente. E conversavam, às vezes, o dia inteiro. E voltavam a trabalhar apenas no outro dia. Por quê? Porque eles tinham controle do seu tempo. Eles decidiam a hora que trabalhavam, eles decidiam a hora que eles paravam de trabalhar. Nesse contexto do sistema de corporação, ou desse meio de produção agrícola familiar, que não é para vender para o mercado, a pessoa decide o seu momento de trabalhar e o seu momento de parar de trabalhar. Não é uma pessoa alheia a ela que decide, é ela que decide, é o trabalhador. Mas na fábrica, o trabalhador já não decide seu horário de trabalho. Se esse trabalhador não gosta de acordar cedo, não é ele que decide se vai acordar cedo ou se vai acordar de tarde, ou se vai poder acordar mais tarde. Quem decide é um contrato produzido por uma terceira pessoa. Assim como os estudantes que são matriculados pelos pais no horário da manhã. Ele não decide, às vezes, ter que estudar de manhã. Né? Como muitos colégios não têm ensino médio à tarde, né, e agora o ensino médio regular não pode ser à noite, esse estudante ele está direcionado a estudar de manhã. Nesse sentido, o estudante, por mais que ele não goste de acordar cedo, ele é obrigado por uma terceira pessoa, pelos pais, pela escola, pela Secretaria de Educação, pelo planeta Terra, a acordar cedo, mesmo que ele não queira. Né? Não é ele que decide. Agora o trabalhador não decide a hora que ele começa o seu trabalho. O trabalhador, ele não decide o tempo, a sua jornada de trabalho. Está tudo no contrato produzido por uma terceira pessoa. O trabalhador, ele já não decide também o seu ritmo de trabalho. Esse trabalhador, ele vai trabalhar muitas vezes dentro da indústria com base no ritmo da máquina. Uma cena clássica explicita muito bem a perda do controle do seu ritmo de trabalho a partir da máquina, que é uma cena do Charlie Chaplin no filme Tempos Modernos. Nessa cena, ele está apertando o parafuso, que é um trabalho pequeno dentro da produção, um trabalho que não necessita de um grande conhecimento e que qualquer um pode fazer, é substituível,
Então o trabalhador cada vez mais perde a capacidade de barganhar, porque ele já não pode dizer, olha, se vocês me mandarem embora, né, vai demorar muito tempo para vocês conseguirem fazer com que outra pessoa saiba fazer todo esse processo de produção que eu sei fazer, a fazer todo a sandália, porque agora é só apertar um botão, é só apertar um parafuso. Então esse trabalhador que está ali apertando o parafuso, o Charlie Chaplin está lá apertando parafuso, apertando parafuso, apertando parafuso, ele fica apenas olhando para o relógio para ver quando que vai acabar aquela tortura de apertar aquele parafuso, quando vai acabar aquela tortura de fazer um trabalho que não tem sentido em si, propriamente dito, né? E ele não tem controle da velocidade da máquina. Aí, um encarregado, um outro trabalhador, ele encosta na maçaneta da máquina, na alavanca que aumenta a velocidade da máquina, sem querer. A máquina começa a andar muito rápido, a esteira começa a girar muito rápido e o Charlie Chaplin, representando um operário, começa a ter que trabalhar num ritmo incessante, muito mais do que ele conseguiria de uma forma saudável de fazer aquele movimento. E ele sai da fábrica fazendo um movimento repetitivo de apertar parafuso, porque ele não tem controle sobre a velocidade da produção, do seu ritmo de trabalho. Nesse sentido, o trabalhador ele perde o controle sobre o seu ritmo de trabalho. Vou dar um outro exemplo. Um exemplo agora a partir da experiência de um amigo meu que trabalhou numa fábrica. Esse meu amigo, o Evandro, ele trabalhava numa fábrica e ele tinha lá um trabalho extremamente monótono, tedioso, e ficava lá apenas apertando uma pecinha. Então a máquina ajustava ali, né, o produto, a mercadoria que ele estava produzindo pela fábrica, e ele ia lá apenas apertava aquela pecinha que a máquina não tinha capacidade de fazer um movimento de pinça tão preciso para saber até onde apertar. E estava indo bem no seu trabalho, produzia super bem, né? Só que teve um dia que ele discutiu com o encarregado. Xingou a mãe do encarregado, toda aquela pouca vergonha que a gente vê, né? Perder a paciência um com o outro. E o encarregado ficou com muita raiva dele. Foi até o gerente, foi até o RH e tentou fazer com que o Evandro fosse demitido. Só que o gerente e o RH acharam que o Evandro era um bom funcionário, ele produzia bem. Então, não fazia sentido demitir o Evandro por algo que era uma discussão boba entre os dois, dentro do ambiente de trabalho, né? Então, o Evandro continuou trabalhando. Só que esse encarregado, para punir ele, para castigar o Evandro, toda vez que o Evandro sentava na máquina para produzir, esse encarregado aumentava a velocidade da máquina. E o Evandro ficava que nem um louco tentando acompanhar o ritmo da máquina. Aí o Evandro foi lá e reclamou para o RH, reclamou para o gerente. E o gerente falou que era responsabilidade do encarregado decidir a velocidade da máquina. Então o Evandro, ele não tinha o controle do seu ritmo de trabalho. E ele tentou ficar acompanhando o ritmo de trabalho da máquina e desistiu de ficar nessa briga de egos com o encarregado e acabou pedindo demissão, porque ele não aguentava mais trabalhar naquele ritmo incessante. Então, dica, não brigue com o encarregado, porque se você é o operário e ele que decide o ritmo da velocidade da sua máquina, ele pode se vingar dessa forma, né? É uma forma ali de castigar o coitado do operário, né, do trabalhador. Bom, esse trabalhador, então, ele já não tem mais o controle do horário que ele vai trabalhar. Esse trabalhador já não tem controle de quantas horas ele vai trabalhar por dia. Tudo isso é decidido por uma terceira pessoa. Esse trabalhador já não tem controle do seu ritmo de trabalho. Esse trabalhador agora só faz uma parte do processo de produção. Ele não sabe mais fazer toda a produção. Ele já não sabe mais fazer a sandália inteira. Ele sabe fazer apenas uma parte da sandália. E
quando ele sair de dentro dessa fábrica, ele não tem como montar o seu negócio próprio. Por quê? Primeiro, porque ele não tem condições de competir com a indústria. Segundo, porque ele não sabe fazer o produto. Ele só sabe fazer uma parte do produto. Ele vai ficar a vida inteira ali fazendo uma parte do produto, apertando um parafuso, sem saber o que ele está produzindo muitas vezes. Tem uma tirinha muito interessante, né, que eu vou mandar para vocês também. E nessa tirinha, o personagem principal, ele diz que ele está se aposentando depois de 30 anos trabalhando naquela indústria e ele vai, no outro dia, no seu último dia de trabalho, realizar um desejo dele muito grande, que é andar por toda a linha de produção para conseguir descobrir o que ele está ajudando a produzir. Ele não sabia nem mesmo o que ele produzia, porque a única coisa que ele fazia era apertar um parafuso. Então, o trabalhador, ele perde conhecimento da totalidade da produção, né? E é uma terceira pessoa que vai deter esse conhecimento. Quem que é essa pessoa que detém o conhecimento nesse caso? Nesse caso é um engenheiro que construiu as máquinas. Ele tem o conhecimento de como foi feitas as máquinas para produzir aquele produto, aquela mercadoria. Mas esse engenheiro, ele não tem o conhecimento prático, que é ir lá na máquina e apertar parafuso. Então, o trabalho manual está sendo separado do trabalho intelectual. Os dois ficam separados como se fossem trabalhos diferentes, né? E, nesse caso, também está sendo alienado do conhecimento da totalidade da produção, né? Bom, esse trabalhador, ele também, antigamente, ele comprava matéria-prima, ele produzia, e todo o lucro da venda da sua mercadoria pertencia ao trabalhador. Então, o trabalhador tinha toda a riqueza produzida pelo seu trabalho, né? Na atualidade, com o sistema industrial, esse trabalhador, ele produz uma riqueza e essa riqueza é apropriada pelo dono da fábrica. E esse dono da fábrica, então, ele fica com todos os benefícios da riqueza produzida pelo trabalhador. Esse trabalhador, então, está alienado, está privado da riqueza produzida por ele. O que cabe ao trabalhador? Receber um salário que vai lhe garantir uma sobrevivência, para conseguir, então, se alimentar, pagar o aluguel, pagar o gás, pagar a conta de luz, a conta de água e continuar sobrevivendo no sistema capitalista que a gente vive, né? Por exemplo, né, eu também sou um trabalhador. Eu vendo esse conhecimento que eu adquiri lá na minha graduação. Então, eu vendo aulas. Então, eu produzo algumas aulas e por mais que eu não goste do tema da aula que eu tenho que trabalhar, mesmo assim, eu produzo essa aula. Por quê? Porque eu sou pago para produzir essa aula, né? E esse dinheiro, esse salário, ele garante com que eu possa fazer as compras do mês. Compre algumas roupas para não passar frio, né? Isso garante também a sobrevivência da minha família. Então, como um trabalhador, eu preciso trabalhar, né? O Marx vai chamar isso do chicote da fome. Nós nos submetemos a trabalhar, mesmo que a gente não goste do trabalho, mesmo que a gente não queira acordar cedo, porque a gente precisa do salário para sobreviver. E agora o trabalhador, ele recebe um salário para sobreviver, e não o que está referente à sua produção de riquezas. Esse trabalhador está, então, alienado da riqueza que ele produz. Tem uma música muito legal, chamada O Cidadão, né? Vou mandar para vocês também. E nessa música, o operário, ele está parado na frente de um prédio e o segurança chega lá e diz assim: por que você está parado aí? Você está querendo roubar? E esse trabalhador diz: não, estou admirando o prédio que eu ajudei a construir, pegando 4 conduções, trabalhando dia sim, dia todos os dias,
embaixo de sol, embaixo de chuva, para conseguir construir esse prédio. E esse trabalhador percebe que por mais que ele tenha construído aquele prédio, ele não pode nem mesmo observar o prédio, contemplar o prédio que ele produziu. Esse trabalhador, ele constrói uma escola particular imensa, linda, maravilhosa, com vários recursos, mas ele não tem condições de colocar o seu filho para estudar naquela escola. Então ele não tem acesso nem mesmo ao que ele produziu, nem a riqueza monetária e nem a riqueza no sentido de um espaço que vai proporcionar uma boa educação para o seu filho, né? Essa música expressa também a forma de alienação em que vivemos, onde produzimos, mas não temos acesso ao que produzimos. Em muitos casos, há trabalhadores que produzem mercadorias que eles não vão ter acesso a comprar, porque são muito mais caras do que ele consegue pagar com o seu salário. Nesse sentido, esse trabalhador produz uma riqueza e não tem acesso a essa riqueza, né? Bom, nesse sentido, a alienação, ela também tira o direito da pessoa ter acesso ao que produziu, ter acesso a toda a riqueza que produziu no mundo, né? Na próxima aula, vamos falar sobre o conceito de mais-valia, né, para entender como que funciona a forma de expropriação do sistema capitalista para o Karl Marx. Então, até a próxima aula e